Graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui esta manhã para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus já tem tocado no nosso coração. E eu acho lindo esse momento de oração pelas crianças. Eu entendo alguns pastores, alguns líderes que preferem que as crianças permaneçam durante o período da mensagem. Mas parece-me mais razoável entender que as crianças devem estar no momento do louvor, adorando a Deus em família, e depois ouvirem a palavra de Deus numa linguagem mais própria para o seu entendimento. Esse sistema, eu acredito ser o ideal. E depois, quando a gente está no caminho de casa, a gente pergunta sempre para a Ana Thalita o que ela aprendeu, ela pode então compartilhar. Essa oração pelas crianças é muito abençoadora. E nesta manhã vamos falar sobre crianças, vamos falar sobre protejam as crianças, nessa nossa sequência de mensagens sobre a família. E hoje nós vamos estudar um texto muito interessante do Antigo Testamento. Antes eu vou fazer uma breve introdução, uma contextualização para nós. Quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Deus ordenou que esse ser humano multiplicasse e enchesse a terra. O ser humano foi criado e constituído como representante do governo de Deus no mundo. E onde esse ser humano chegasse, ele estaria ali, exercendo esse domínio e irradiando a imagem de Deus, exibindo a imagem de Deus. O plano de Deus era que, com a multiplicação exponencial de seres humanos criados à sua imagem, a terra se enchesse de sua glória revelada nesse ser humano. Mas, de alguma maneira e por algum tempo, Deus permitiu que a serpente astuta sabotasse esse plano. E desde que o primeiro casal deu as costas para Deus e pecou, passou a multiplicar na terra inimigos de Deus. E a terra se encheu de iniquidade. Mas mesmo nessa condição de inimigos de Deus, os seres humanos jamais deixaram de carregar a imagem e semelhança dele, ainda que de forma embaçada e manchada pelo pecado. Então, não satisfeito em ter induzido o homem ao erro e afastá-lo de seu propósito original, o diabo não se conforma com o fato de que essa imagem e semelhança de Deus ainda está no homem, embora decaído, frágil e errante. O ser humano ainda é a coroa da criação e portador da imago Dei, a imagem de Deus. E o diabo então busca a todo custo humilhar o ser humano, destruí-lo, aniquilá-lo, para desconfigurar essa glória de Deus revelada na criação especial do homem. E Satanás é um estrategista. Ele sabe inúmeras formas e maneiras de boicotar ou de tentar boicotar esse plano de Deus. E uma delas é atingir as crianças, pervertê-las, desencaminhá-las, privá-las do conhecimento de Deus e, se possível, matá-las antes que nasçam. Quanto menos crianças no mundo, menos imagem e semelhança de Deus cobrindo a terra. Esse é o estratagema maligno que o diabo tem colocado em prática por milênios. Sacrifícios de recém-nascidos, de Moloque aos incas. Para cada criança queimada viva ou imolada em altares pagãos, um urro de vitória se ouvia no inferno. Do decreto de morte do faraó contra os bebês hebreus, ao avanço da agenda pró-aborto de nossos dias, uma mesma festa demoníaca acontece nas ruas e nas profundezas das trevas. Sensualização precoce, ideologia de gênero, mutilações genitais, pedofilia, os instrumentos de tortura e aniquilação infantil de nossos dias nada mais são do que artimanhas que foram criadas no escritório de Satanás para
vilipendiar a imagem e semelhança que Deus imprimiu no ser humano. E precisamos proteger as crianças. Precisamos proteger a infância. Precisamos proteger essa imagem e semelhança de Deus que está contida no rosto e na alma de cada novo ser humano. Em Mateus 19, 14, Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Jesus ama as crianças. Jesus se importa com as crianças. E ele deseja convocar o seu povo a lutar junto com ele pela salvação dos pequeninos. Hoje nós vamos estudar um texto que vai nos oferecer alguns princípios dessa luta para proteger as crianças e a santidade da vida humana. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 11. Leremos inicialmente os versos de 1 a 3. Depois leremos mais. 1 Reis 11, de 1 a 3. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Vamos entender um pouquinho o contexto, aquilo que está acontecendo aqui. Vocês se lembram bem, o reino de Israel estava dividido em 2. Havia o reino do sul, composto das tribos de Judá e Benjamim, e era nomeado pelo nome de Judá, e o reino do norte, composto pelas demais tribos, o reino de Israel. No reino do norte, houve um rei chamado Acabe, conhecido por sua perversidade e idolatria. Ele é morto em uma batalha contra Ramote e Gileade, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 22. Seu filho Acasias ocupa o lugar deixado pela morte de seu pai no trono. Acabe era casado com quem? Jezabel, que virou um símbolo bíblico de idolatria e prostituição, citado inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. E Acasias, filho de Acabe e Jezabel, segue os maus caminhos de seu pai, e pior, de sua mãe. De acordo com o segundo livro de Crônicas, capítulo 22, verso 3, Acasias era aconselhado constantemente por sua mãe, Jezabel, a proceder de forma iníqua, assim como seu pai. Então Acasias, como diz o texto aqui em 1 Reis, no capítulo 22, serviu a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Então nós temos Acabe, Acasias. Acasias morre debaixo do juízo de Deus e da reprovação de Elias, o profeta. E Jorão, seu irmão, o substitui no trono de Israel. Jorão também é um rei mau, embora não tanto quanto seu pai e seu avô. Ele retirou uma coluna que seu pai tinha feito a Baal, possivelmente no templo. Mas o culto a Baal não desapareceu completamente, ele foi enfraquecido. Os irmãos se lembram da batalha de Elias no Monte Carmelo, no tempo do rei Acabe. Mas Jezabel continuou viva, e os adoradores de Baal, que haviam levado um duro golpe naquela batalha no Carmelo, tinham sido reerguidos e reestruturados. Agora no reino do sul, o reino de Judá. No reino do sul, Acasias, mas um outro Acasias, não aquele que era pai de Jorão, assume o trono deixado pela morte de seu pai Jeorão. Jeorão era filho de Josafá, um bom rei, que cometeu um grande erro, aparentar-se com a casa de Acabe. Eles fizeram uma aliança política por meio de uma aliança de matrimônio.
Então, Jeorão se casa com a filha de Acabe e Jezabel, que passa a ser sua sogra, e acaba sendo influenciado pela idolatria deles. Reprovado por Deus, Jeorão morre e Acasias torna-se rei em seu lugar. Não o Acasias do norte, mas o Acasias do sul. A mãe de Acasias é filha do pai de Acabe, Onri, que também foi rei de Israel. E essa mulher, a mãe de Acasias, se chama Atalia, que é essa que vemos no texto. Guarde bem esse nome. Então o cenário é o seguinte: o reino do norte está nas mãos de Jorão, filho de Acabe e Jezabel. O reino do sul está nas mãos de Acasias, filho de Jeorão e neto de Josafá. Mas Acasias, no reino de Judá, também está ligado à casa de Acabe e Jezabel. Sua mãe é irmã de Acabe e sua mulher, filha de Acabe e Jezabel. Acasias é, portanto, sobrinho e genro de Acabe. Entenderam essa trama familiar? Mais ou menos, não é? O fato é que o reino de Judá, onde está Acasias e onde essa história acontece, está enlaçado com o reino do norte, que sempre foi idólatra por relações de parentesco, de aliança política e familiar. E o que acontece é que tamanha foi a maldade de Acabe e Jezabel, que Deus chamou Eliseu, o profeta que substituiu Elias, para levantar um homem para julgar essa maldade, chamado Jeú. Jeú foi ungido por Eliseu como rei de Israel, com uma missão: acabar com a casa de Acabe, com perdão aí do trocadilho. Esta foi a palavra que Eliseu deu a Jeú: eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. 2 Reis 9, 7. Isso significa que, para executar a sua missão, que estava ligada diretamente ao reino do norte, iria sobrar também para Acasias no reino de Judá, dadas essas alianças de parentesco com Acabe e sua família. Isso de fato acontece. Jeú encontra os dois, o rei do norte e o rei do sul, e os mata. E mata também a Jezabel e todos os adoradores de Baal. Você pode conferir isso no segundo livro de Reis, no capítulo 10, que antecede a esse texto que lemos. E aí entra em cena Atalia, a mãe de Acasias, rei de Judá, que havia sido morto por Jeú. Quando Atalia vê que Acasias foi morto por Jeú, em vez de chorar a morte de seu filho e recolher-se, o que ela faz? Ela enxerga nesse fato uma grande oportunidade de ascender ao trono no lugar de seu filho. Em vez de luto, sagacidade, fome de poder. Quando Atalia viu a sorte sorrir para si, iniciou um plano urgente e maquiavélico. Já que Jeú matou os candidatos ao trono, que eram mais próximos que meu filho que morreu, a fila de sucessão andou e agora está chegando a minha vez. Eu tenho chances, mas ainda tem alguns concorrentes, possivelmente os netos de Acasias. E ela precisava limpar o seu caminho até o trono. Ela então mata seus próprios netos para chegar a ser rainha de Judá. Em princípio, ela consegue sucesso, êxito nesse plano. Ela mata todos os filhos, os descendentes do rei, com exceção de um, que foi secretamente salvo. Uma criança de menos de 1 ano de idade. Nós voltaremos nela daqui a pouco. Ela cumpre o seu objetivo e reina em Judá por 6 longos anos. Tempo suficiente para restabelecer o culto a Baal
e liderar o povo de volta à idolatria, segundo a casa de Acabe no Reino do Norte, mesmo depois da limpeza ética que Jeú havia feito. E esse reinado de Atalia é um dos períodos mais obscuros da história dos judeus. Mas quando tudo parecia perdido, Deus levanta um corajoso casal para mudar a história. O texto diz que enquanto Atalia está perseguindo e matando a descendência real, crianças, bebês, Jeoseba, ou num nome... Jeoseba parece ser um nome resumido, porque, segundo o livro de Crônicas, a chama de Jeozabeate. Vamos ficar com Jeoseba. Jeoseba toma a Joás e o furta dentre as crianças que estavam sendo mortas e o esconde em segurança. E quem era essa mulher? Jeoseba era a esposa do sacerdote Joiada e filha do rei Jeorão, logo irmã de Acasias, provavelmente irmã por outra mãe, e não Atalia. Jeoseba e seu esposo, seu marido Joiada, livram Joás com meses de vida da sanha assassina e usurpadora de Atalia e o guarda por 7 anos. Quando Joás completa, então, 7 anos, a idade mínima para ser coroado, Joiada finalmente revela essa sua cartada e entra em aliança com os guardas do templo e eleva Joás como rei de Judá. E Joás, então, iria reinar por 40 anos em Jerusalém e fazer o que era reto aos olhos do Senhor, especialmente durante o tempo em que Joiada foi o seu mentor, conforme 2 Reis, capítulo 12. Vamos então analisar alguns princípios de proteção das crianças que esse heróico casal viveu e também trazer algumas lições para nós. Princípios de proteção das crianças contra essa astúcia maligna e destruidora de Satanás e seus ministros. A primeira coisa, para proteger as crianças, precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Quando Atalia resolve colocar seu plano em ação, ela não fez sozinha. Nós vemos aqui no versículo 11 do capítulo 22, em 2 Crônicas, ali é o texto paralelo desse 2 Reis, capítulo 11. Ali aparece um sujeito oculto que pratica a ação de matar. Diz lá assim, os que matavam. Quem eram os que matavam? Isso nos induz a pensar que Atalia não agiu sozinha. Ela, com certeza, sendo filha de rei, irmã de rei, mãe de rei, era a única pessoa adulta que poderia naquele momento assumir o poder. Ela consegue cooptar os guardas do templo para seu intento. E esses homens estavam perseguindo, estavam vasculhando para saber onde tinha descendente de Acasias. Ela deu a ordem e eles estavam seguindo essa ordem, correndo, perseguindo e matando. Então, a favor de Atalia tinha o efeito surpresa e a violência. A ação dela era urgente, um golpe rápido e eficiente, que não deixaria nenhuma sobra de resistência. Então, qualquer pessoa que nesse cenário se colocasse contra Atalia, no caminho de Atalia, estava sob risco de vida. E o que Jeoseba faz? Ela, mesmo correndo o risco de ser morta, ela vai e salva Joás, uma criança de menos de 1 ano de vida. O verbo aqui, na versão que eu li, foi raptar. A palavra significa furtar, arrebatar, tirar às escondidas. E foi o que ela faz. Ela agarra Joás e retira Joás do alcance, da vista daqueles homens que estavam matando as crianças, sem que eles vissem. Se aqueles homens descobrissem o que Jeoseba estava fazendo, iriam certamente matá-la e a criança. Ela age então como uma heroína, que arrisca sua própria vida para salvar aquele bebê.
Ela vai e pega esse menino, junto com a sua babá ou com a sua ama, e leva para uma câmara interior, ou, no original, um aposento das camas, um lugar onde deviam ficar os panos, os tecidos que envolviam as camas, e ali ela esconde aquele menino em secreto, longe dos olhos dos assassinos. Deve ter sido, certamente, o dia mais tenso na vida de Jeoseba, o dia mais difícil, o dia que ela foi testada na sua coragem. Ela poderia ter morrido, mas não poderia ter ficado indiferente. Algumas aplicações para nós nesse primeiro princípio, o princípio da coragem. O que nós temos arriscado para proteger as crianças? Bem, em nossos dias existe uma agenda das trevas, de sexualização precoce, normalização da pedofilia, ideologia de gênero, aborto. E até que ponto nós podemos fazer mais nesses assuntos? Ou apoiar quem está fazendo, quem está se colocando à frente da batalha e recebendo todo tipo de ataques. Poderíamos apoiá-los mais. Mas não são apenas esses perigos de processo judicial, prisão, que tentam nos acovardar. Há também riscos de conforto, que são mais sutis. Vamos pensar juntos. Será que nós não poderíamos nos envolver mais com missões, por exemplo? Trabalhos missionários que cuidam de crianças, buscando protegê-las? A Junta de Missões Nacionais, onde tenho o privilégio de servir, tem projetos na Amazônia. Existem lugares na Amazônia, comunidades ribeirinhas, em que os próprios pais entregam os filhos, especialmente meninas, para a prostituição por $10. O que nós podemos fazer? Poderíamos fazer mais, mas talvez doar mais, apoiar mais, nos tire de uma zona de conforto. Mas é uma dose tão pequena de perigo se comparado ao perigo que essas crianças estão sofrendo. Não apenas Jeoseba foi corajosa, mas o próprio Joiada, que era o sacerdote. Ele também agiu com bravura. Não dá para saber se essa ação foi combinada com Joiada no momento em que acontece, mas logo depois, com certeza, ele também a apoia. Ele apoia a esposa, porque Joás é levado para o templo para ser protegido ali, que era o local de serviço de Joiada. Eles estão numa coalizão favorável às crianças, um casal coeso no seu intento, como Ananias e Safira, só que ao contrário, para uma coisa boa. Os casais cristãos, as famílias cristãs, precisam ser esse time, essa equipe de salvaguarda da infância. Aliás, o método de Deus para discipulado da nova geração começa na família, conforme Deuteronômio 6. Precisamos de casais corajosos para proteger as crianças. O segundo princípio. Para proteger as crianças, precisamos também de estratégia. Joiada agiu com sobriedade e sabedoria. No meio do furacão, ele esperou. No tempo certo, ele agiu. Se ele tivesse se insurgido contra Atalia naquele primeiro momento, ele não teria tido forças para combatê-la. Como aquele personagem, não sei quem já assistiu, aquele primeiro filme da Múmia, tem um personagem árabe, vem um exército imenso assim de múmias, e em algum momento o protagonista quer enfrentá-los. E aí aquele personagem fala o seguinte: live today, fight tomorrow. Viva hoje para poder lutar amanhã. Não é covardia, é estratégia. E Joiada esconde Joás e aguarda por 7 longos anos em silêncio, assistindo todos os dias, Ricardo, as atrocidades morais que Atalia estava cometendo na liderança do reino de Judá. Imagino quantas noites Joiada foi dormir e pensando: eu não aguento mais a desgraça de ser governado por aquela mulher.
De vez em quando um sentimento de revolta, devia tomar seu coração. É hoje, eu preciso fazer alguma coisa. Mas calma, Joiada. Aguente um pouco mais. Joás não está pronto ainda. Não é hora. Espere o menino completar pelo menos 7 anos. Mas que 7 anos demorados devem ter sido esses. E observe o que Joiada faz quando chegou a hora de agir. Ainda nesse texto. Vamos ler então agora os versículos de 4 a 21. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem dizendo: isto é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra 1/3 parte estará ao portão sul e a outra parte ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, como o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e pelo caminho da estrada, e ela, pelo caminho da estrada da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada soube esperar o momento certo de agir. Mobilizou os aliados certos, capazes de mobilizar outros. Comprometeu um grupo, um time de colaboradores, com foco na missão certa, no ambiente certo, na casa de Deus. Aqui estamos nós, o exército de Deus contra o exército de Baal. Quem está comigo? Ok. Então aqui está o plano que ele havia guardado em secreto por 7 longos anos. Que lição extraordinária de liderança. E mais, Joiada dá as ordens certas, divide bem as equipes, com planejamento, fornece a essas equipes as ferramentas, as armas necessárias para a batalha. Ele unge Joás, rei de Judá, e o plano é consumado com êxito. O povo apoia e se alegra. Mas Atalia fica furiosa. Traição, traição, ela grita. Ela é morta e um rei legítimo da linhagem de Davi é coroado. Aplicações nesse ponto 2. Ponto da estratégia. A guerra para proteger as crianças é feroz. Atalias contemporâneas são fortes, são articuladas. As estruturas de poder estão, em grande parte, aparelhadas. Há um sistema perverso que quer aniquilar as crianças. Há tempo de esperar, armar-se, mobilizar o time. Mas uma coisa é certa:
Jesus prometeu à sua igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quem seria esse time? Primeiro os pais, a igreja, mas também na sociedade. Talvez escritores cristãos, ilustradores, designers, youtubers, influenciadores, pedagogos, professores. Irmãos e irmãs, façam licenciaturas, façam concursos públicos, vão dar aulas nas escolas, porque enquanto não fazemos isso, as trevas estão fazendo. Promotores de justiça cristãos, defensores públicos cristãos, juízes cristãos, políticos cristãos, precisamos de influência cristã em todas essas esferas sociais, se quisermos agir com estratégia para proteger as crianças. Precisamos de sabedoria, uma ação rápida, temperada com sobriedade, para entender os tempos e os processos. O que não podemos fazer de forma alguma é assistir as crianças sendo mortas e ficarmos de braços cruzados. Os afoitos serão presas fáceis, mas os passivos serão irrelevantes. Precisamos de estratégia. Ponto 3. Então, para proteger as crianças, precisamos de coragem e precisamos de estratégia. Também precisamos de visão. Por visão, eu quero dizer conscientização. Olhar além. Enxergar ao longo alcance. Enxergar longe. Especialmente as consequências da omissão. Isso que eu quero dizer por visão. Ao proteger Joás, Jeoseba e Joiada protegeram 3 coisas ao mesmo tempo. Olha que impressionante. Eles protegeram uma vida. Sem a intervenção desse casal, Joás teria sido morto. E para ele, tudo terminaria ali. Cada vida é única e valiosa para Deus. O pastor Judiclei tem dito que o ser humano, embora não tenha mérito, ele tem o quê? Valor para Deus. Cada ser humano é portador da imagem e semelhança de Deus, porque foi criado de forma especial e possui uma dignidade inerente desde a concepção. Fazer algo por uma criança pode não resolver o problema de todas as crianças do mundo, mas resolverá para essa criança. Me lembro de uma história de uma criança, um menino que estava na praia e havia tido uma maré mais forte e estrelas do mar foram lançadas na areia. E elas não conseguiam voltar para o oceano, estavam ali ao sol morrendo. E tinha uma criancinha ali, olhando aquelas estrelas do mar, que eram incontáveis, pegando uma estrelinha de cada vez e jogando no mar de volta. Aí chegou alguém, pastor Bruno, e disse assim: o que você está fazendo? Você está vendo que não vai resolver o problema? Não vai resolver o problema dessas estrelas do mar. E a criança, com uma na mão, falou: mas para essa aqui, eu vou resolver o problema. Resolver o problema daquela estrela do mar. Talvez a gente pense em soluções muito grandes e complexas, porque o problema é complexo. Mas para uma criança, para 2, se nós resolvermos, uma vida terá sido salva. Ao proteger Joás, protegeram uma vida. Mas não apenas uma vida. Eles protegeram a liderança do povo. Preservando a vida de Joás, eles preservaram um líder. Um bom líder. Mesmo imperfeito, Joás seria 1000 vezes melhor do que Atalia. Ele reparou o templo do Senhor e andou bem, pelo menos enquanto foi mentoreado por Joiada. Nós vivemos um tempo de crise de liderança. Crise de liderança na sociedade, na política e nas igrejas. Matar uma criança ou incapacitá-la física ou emocionalmente por meio de abusos diversos é impedir muitas vezes que um líder potencial venha a surgir e abençoar a muitos. O pastor Judiclei, quando criança, devia estar correndo ali pelas ruas de Jequié, fazendo arte. Graças a Deus ele foi guardado pela providência e chegou a tornar-se o nosso pastor hoje.
Mas se ele tivesse tido sua vida ceifada na infância, nunca saberíamos o que teríamos perdido. Toda vez que uma criança é impedida de crescer, o futuro da humanidade fica mais pobre. Quantos líderes extraordinários na política, na religião, vencedores de prêmio Nobel em vários segmentos, inventores, artistas, mestres, não estão sendo mortos ainda no ventre de suas mães, pela horrenda e injustificável prática do aborto. Cuidar bem das crianças, especialmente de nossos filhos, é essencial para o futuro do Brasil, e o futuro do mundo, e o futuro de missões. Crianças precisam de treinamento, de ensino, de mentoria. Provérbios 22:6 diz, ou nos traz aquela advertência: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Embora esse texto não traga propriamente uma promessa, é um princípio de sabedoria que precisa ser observado por cada um de nós. Assim como Joás não seguiu para sempre o aprendizado que recebeu de Joiada, pode ser que alguma criança se afaste, mesmo tendo sido ensinada na infância. Mas a observação geral é que essa possibilidade pode ser minimizada quando o ensino é ministrado corretamente. Só assim líderes vão surgir. Precisamos de líderes. E os maiores líderes do Brasil e do mundo daqui a 30 ou 40 anos são crianças hoje. O presidente do Brasil daqui a 30 ou 40 anos é criança hoje, ou talvez ainda nem tenha sido nascido. A crise da infância hoje será a crise de liderança amanhã. E a crise de liderança hoje tem raízes na crise da infância, que se iniciou décadas atrás. Então, ao proteger Joás, protegeram uma vida, protegeram a liderança e também protegeram o evangelho. Com o decreto de morte lançado por Atalia contra os filhos e netos do rei, a linhagem davídica, de onde viria o Messias, esteve por um fio. Podemos até pensar que Deus, o Senhor da história, não deixaria essa promessa sem cumprimento. Não deixaria que essa promessa de que a linhagem de Davi seguiria para a eternidade e dali sairia o Messias, ser derrotada pelas mãos de Atalia. Mas também é possível pensar que Deus permitiu, na execução de seu plano soberano, que o cenário ficasse crítico a ponto de depender da ação corajosa de um único casal. Como lição para todos nós hoje. Deus usa pessoas. Deus quer nos usar também. Deus usou a bravura daquele casal como um fator crucial para a não interrupção do plano de salvação, que viria a culminar séculos depois com a vinda de Jesus, o filho de Davi, para morrer e ressuscitar por nós. Ao salvarem Joás, o evangelho foi assegurado. Não só a vida do menino, não só a liderança de Judá. Conscientemente ou não, Jeoseba e Joiada foram usados por Deus nessa maravilhosa trama da redenção, pelo simples fato de terem salvado uma criança da morte. Algumas aplicações desse ponto 3. Precisamos de visão, se quisermos proteger as crianças. As estatísticas mostram que a maioria dos missionários que estão nos campos hoje foram chamados por Deus na infância. Pastores também. Quem pode dizer que um menino ou menina hoje, do JB Kids, talvez alguns que estavam aqui à frente há poucos minutos, não se tornarão novos William Carey, Charles Spurgeon, Paul Washer, para citar alguns, ou uma Sophia Miller, ou Amy Carmichael, missionárias notáveis. Ou quem sabe um empresário, um médico, um mecânico, um professor, mas portador do evangelho para as futuras gerações. Em sua infinita sabedoria, Deus decidiu usar seres humanos e não anjos para serem mensageiros do evangelho. A evangelização do mundo depende dessa transmissão do evangelho para as crianças. Nós, nossos filhos, todos nós somos tesouros, ou melhor, somos vasos de barro
que carregamos o verdadeiro tesouro, que é o Evangelho, como Paulo fala em 2 Coríntios. Esses somos nós, nossos filhos, nossos netos. Proteger as crianças é garantir o cumprimento da grande comissão, em Mateus 28, 19. Para finalizar, algumas conclusões. Precisamos, irmãos, para proteger as crianças, de coragem, estratégia e visão. Eu louvo a Deus pelo ministério infantil desta igreja, pelo JB Kids, cada irmão e irmã que tem trabalhado aqui incansavelmente para o discipulado de nossos filhos, numa linguagem que eles entendam, deixando que elas venham a Jesus e não as impedindo, ao comunicar o Evangelho numa linguagem inteligível para o nível de cognição que elas têm. Como famílias, irmãos, também precisamos discipular e treinar nossos filhos. Precisamos treinar os filhos. Treinar os filhos sobre o que é a igreja. Mostrar para eles como é precioso estar aqui no domingo de manhã. É muito bom, irmãos. Sábado à noite já vai preparando o ambiente em casa. Irmãos, filhos, amanhã de manhã nós estaremos na igreja. Já vamos preparar o nosso coração. É a hora mais especial da semana. É o dia mais importante da semana, amanhã de manhã. Então vamos evitar falar alto. Se a gente falar um com o outro, a gente sempre tem que falar com carinho, mas daqui para amanhã tem que ser mais. Não vamos deixar que nada impeça nosso espírito de adoração, que amanhã terá o seu clímax enquanto estivermos na comunhão da igreja. Treine seu filho para amar a Deus, amar a Bíblia e amar a igreja. No culto, louve a Deus com a família. Tenho observado esse princípio, tenho aprendido esse princípio. No momento do louvor, os irmãos vão reparar, estou eu, Dani e Ana Thalita está no meio. E a gente louva a Deus abraçados. Porque eu quero incutir no coração dela que louvar a Deus na igreja é algo muito valioso. Muito valioso. E depois ela vai ouvir a mensagem. Mas o período do louvor é muito especial. Elas precisam ser treinadas a amar a Deus, a família, amar a Bíblia e amar a igreja. E pensando também nas crianças em geral, não apenas os nossos filhos, mas filhos de outras pessoas. O que podemos fazer por elas, além do que já fazemos hoje? Para isso precisamos de visão, estratégia e coragem. Vamos orar? Pai querido, nosso coração fica comovido e aterrorizado ao ver notícias de tantos abusos cometidos contra crianças que não sabem discernir nada, mas são objeto de exploração muitas vezes. Tenha misericórdia das crianças do Brasil e do mundo, Senhor. Julga os abusadores. E nos ajuda, Pai, a ter um olhar mais compassivo para nossos filhos, filhos dos nossos amigos e as crianças do Brasil e do mundo. Nos dê a coragem de Jeoseba, Senhor, de se expor, de correr riscos para salvaguardar a vida de uma criança. Nos dê estratégia de Joiada, Senhor, que, querendo agir afoitamente, esperou, mobilizou, criou um plano articulado para alcançar seu objetivo. Nos ajude, Senhor, a tomar as decisões certas na aplicação racional dos recursos, do dinheiro, do tempo, para o benefício das crianças. Nos dê, Pai, a visão desse casal, a visão que eles tiveram, visão de longo alcance, visão ampla, de olhar para aquela única criança e, por meio de salvar a sua vida, proteger também,
não apenas esta vida, mas a liderança do povo e o próprio Evangelho. Nos ajude, Senhor. Todos nós somos tuas crianças, teus filhos. Nos ajude a amar nossos semelhantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,